Então, eu vou fechar o meu som aqui para a Marisley abrir o dela. Bom, vamos acalmar a nossa mente e mentalizar a figura amorável do Mestre Jesus. Querido e amigo Mestre, nós te agradecemos por esse momento de paz, tranquilidade, harmonia e união, em que nos reunimos virtualmente para aprendermos um pouco mais a respeito dos Atos dos Apóstolos. Te agradecemos por essa oportunidade e te pedimos que essas vibrações possam alcançar todos os lares destes que participam e que possam irradiar também para todos os lares da nossa querida Goiânia, do nosso estado, do nosso país, a nossa querida terra. Pedimos também que este momento seja também uma bênção para iniciarmos mais uma semana, que seja repleta de paz, de trabalho no bem, de saúde para todos, de equilíbrio e de harmonia. Nos dê a chance, Mestre, nos dê a sabedoria para o entendimento daquilo que consideramos a prática do teu Evangelho. Que assim seja. Nesse momento, nós temos a alegria de recebermos mais uma vez em nossa sala virtual do Grupo de Assistência do Governo o nosso companheiro espírita, o professor, orador Emílio Brasileiro, que dará continuidade aos nossos estudos sobre os Atos dos Apóstolos. Com a palavra, o nosso irmão Emílio. Muito bem, desejo a todos uma ótima tarde e noite. Eu gostaria de fazer algumas sugestões. Seria interessante que nas próximas reuniões cada um pudesse, ao ter lido o tema do livro Atos dos Apóstolos, pudesse ter um tempozinho de 5 minutos para dizer o que entendeu sobre o texto. Então, inicialmente, cada um falaria um pouquinho e depois nós fecharíamos com os nossos comentários. É uma forma de também termos visões de cada um dos participantes. Né? Quando tiver muita gente, a gente pode selecionar as pessoas. Por enquanto, cada um falando um pouquinho, eu acho que dá para nós colhermos visões de um mesmo texto. O que é que vocês acham? Eu acho, Emílio, que nós poderíamos já começar a eleger pelo menos 3 a cada semana. Tudo bem. Porque aquela pessoa, durante a semana, fica com essa responsabilidade de falar um pouquinho, né? Ou pelo menos formular uma pergunta a você. E aí, nos demais, toda semana a gente renova. Eu acredito que seja assim, mais comprometimento, fica mais comprometido. E aquela pessoa que declinar, também não será nada obrigatório, será espontâneo, né? 3 ou 2 de cada vez, levanta a mão. Quem pode na próxima semana? Levanta a mão, entendeu? E nós acatamos. Certinho? Certinho, então. Eu acho que fica mais democrático, porque, de repente, as pessoas, às vezes, são muito inibidas, e aí não deixam de assistir com receio de ter que participar. Né? E o importante para nós, nesse momento, é que todos, pelo menos, nos ouçam. Ou te ouçam. Então, Emílio, você quer que eu faça a leitura para você ou mais alguém quer fazer? Quero. Então, a gente já poderia definir as 3 pessoas do próximo domingo, né? Sim, pode ser. Eu já me habilito uma, então.
Quem mais habilita para a próxima? A Tânia. A Tânia. E a Marisley. Pronto. Então, Aí ficam umas 3 para a próxima semana. E a Mary faz a leitura na próxima semana. Tá bom, Mary? Tá, pode ser. Pronto. Aí fica bem democrático na próxima semana. Então, combinado. Então, eu vou realizar a leitura para você. É do versículo... Atos, versículo 2, versículo 14, a partir do 14, né? Isso. Estão me ouvindo? Não está cortando, não? Tá cortando um pouco. Vou tentar aqui não cortar. Tá cortando um pouco. Eu vou colocar meu celular aqui. Ou se alguém não tiver com som melhor para fazer a leitura, tiver fácil aí, para a gravação ficar melhor. Qual é a página? Depende da Bíblia, Tânia, mas é o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Não. Você consegue aí? Aqui no Atos dos Apóstolos, que Pentecoste. Não, agora é o capítulo 2, versículo 14. Não, é discurso de Pedro. Vai até o 36. Do 14 ao 36. Uai, então meu livro é diferente, não pode? O discurso de Pedro. Deixa eu fazer a leitura mesmo, eu faço a leitura. Vai ficar Olha, intercortado. eu tenho uma sugestão interessante. A gente pode deixar que o próprio Pedro faça o discurso. Tem um filme aqui que é todo o Atos dos Apóstolos, versículo por versículo. A imagem aí vai ficar cortada, mas o som vai ficar bom. Se não, a gente volta à leitura. Vamos ver se vai ficar interessante para a gente quebrar um pouco aqui da rotina. Deixa eu ver se vai dar certo. Deixa eu ver aqui se eu consigo, né? Minha tecnologia não está muito boa. Não, Laudelina, comece a ler mesmo, porque é melhor aqui. Eu acho que não está aqui. Pode ler, é melhor. O discurso de Pedro. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, e vós mesmos sabeis. E sendo este entregue pelo determinado desígnio presciente de Deus, vós o matastes, sacrificando-os por mãos de mim. Ao qual, porém,
Deus ressuscitou o filho dos grilhões da morte, por como não era possível que fosse ele retido por ele. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim virá sempre o Senhor, que está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Quiseste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Devendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Seja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Muito bem. Com esse discurso, Pedro faz o seu batismo. Não é o discurso do Pedro instável emocionalmente. O discurso do inseguro. O discurso questionador. Não é o discurso de um incrédulo que quase se afogou sob as águas e que Jesus teve que segurar. Não é o discurso do que negou, mesmo com estratégia, mas não é o discurso do que negou. É o discurso de quem veio para assumir a sua posição de ser pedra, e sobre essa pedra humana, Jesus edificaria a sua igreja, ou seja, a sua comunidade. O som tá indo bem aí? O som tá bom? Oh, muito bem. Então, se Pentecostes foi o batismo da primeira comunidade judaica através da mediunidade, esse discurso de Pedro marca o início das comunidades cristãs. Esse discurso marca o princípio de um pensamento que se universalizou. É evidente que Pedro não usou dessa palavra para tentar convencer os que diziam que ali estavam pessoas que tomaram muito vinho. O objetivo dessa fala não foi esclarecer aos seus 11, os seus 12, no caso agora, com Matias. O objetivo maior desse discurso foi ele mesmo. O objetivo desse discurso foi tomar a liderança, assumir a liderança daquilo que ele teria de assumir. Então, o primeiro ensinamento desse discurso é não fugir à responsabilidade. Assumir a responsabilidade que lhe foi dada. Então, Pedro toma a palavra
Pedro assume, toma para si a responsabilidade para explicar o que aconteceu naquele momento. Então, primeiro princípio, assumir as responsabilidades. Para que o indivíduo assuma as responsabilidades espirituais, ele terá de vencer os seus medos. Será que Pedro mudou? Será que a partir dali Pedro foi diferente? As pessoas mudam de um dia para outro? Não. Pedro era o mesmo. Mas agora, socialmente falando, ele desejou comunicar àqueles companheiros, discípulos de Jesus e a assembleia ali constituída, que ele tinha o dever de explicar. Ele tinha o dever de assumir. Não era João, Tiago, mesmo Tiago tendo uma certa liderança. Então, o primeiro ensinamento, ele assumiu a responsabilidade. Mas qual foi o fundamento desse discurso? Qual foi o grande fundamento? É evidente que esse discurso se apoia nas falas de profetas, do profeta Joel, de Davi, que também foi um profeta, salmista. Observemos que ele faz um discurso apoiado no texto das Escrituras, em textos das Escrituras. Então, para que uma pessoa possa fazer isso, tem de demonstrar um certo conhecimento. Jesus demonstrou durante toda a sua vida que ele conhecia as Escrituras, mais do que isso. Ele mesmo foi o autor de muitas delas, de muitas profecias. E seus profetas, seus mensageiros, divulgaram a sua vinda. Então, se Jesus fazia isso, esse discurso de Pedro demonstra que ali não se tratava de pescadores ignorantes. Gente que não sabia ler, gente que não sabia, que não tinha conhecimento. Isso demonstra que Pedro não era um ignorante. Pedro sabia ler e conhecia as Escrituras. Não somente ele, mas os mais próximos a Jesus. Então, é interessante, porque nenhum comentarista faz essa análise, mas sim a tradição de que os discípulos eram pescadores ignorantes, não conheciam as Escrituras, mas ele demonstra. Depois nós vamos ver no discurso de Estevão, e mais adiante o discurso de Paulo, todos os discursos que estão em Atos, fundamentados nas Escrituras. O que podemos entender é que todos os próximos a Jesus e outros eram indivíduos que professavam a religião judaica e, para ser judeu, tem que conhecer o Antigo Testamento. Então, não foram pessoas desprovidas de religião, de conhecimento religioso. Os discípulos próximos a Jesus eram pessoas que conheciam as Escrituras. Isso demonstra. Mas agora vem o fundamento. Pedro se apoia em toda a vida do Cristo. Quando ele fala em sinais, estamos a interpretar como as suas curas. Então, Pedro, agora ele vem reafirmar, reiterar o que Jesus havia dito. Olha, entre nós apareceu alguém que curava, alguém que agiu conforme as Escrituras. Então, vejamos, maior do que os ensinos e exemplos de Jesus,
existia uma preocupação do mestre em cumprir as profecias. Faço isso, ou faço aquilo, deixo de fazer isso, ou deixo de fazer aquilo, para obedecer à programação, à sua programação encarnatória. Então, Pedro começa o seu discurso se apoiando nos exemplos que estavam em harmonia, os exemplos do Messias que estavam em harmonia com as Escrituras. Olha, não foi qualquer um, foi alguém que fez o que estava escrito. E ele cita algumas das várias profecias messiânicas. Mas aí, dentro desse cumprimento, ele também fala do fato mais marcante da vida de Jesus. Da crucificação, da sua condenação. E ele diz, nós fizemos isso. Nós o matamos. Nós temos a responsabilidade. Mas a vida dele não acabou no martírio. A vida dele não acabou da forma drástica. Como também estava escrito, ele ressurgiu. A ressurreição é a grande mensagem da fé, da vitória do bem sobre o mal. O que significou a ressurreição? Significou o reaparecimento do Cristo, um fenômeno mediúnico, poderoso, não mais em seu corpo físico, mas no seu corpo perispirítico, tão palpável, tão materializado, mas diferente. Mas diferente. Tanto que os discípulos de Emaús não o reconheceram na estrada, durante o caminho. E o que é interessante é que durante o caminho em que ele encontra os discípulos que iam para a cidade de Emaús, durante o caminho ele narra todas as profecias messiânicas. Depois vocês podem ver lá, na estrada de Emaús. Ele narra tudo. Eu queria, Mário, você está me ouvindo? Eu queria que você pegasse a Bíblia aqui, alguma coisa assim, e verificasse essa passagem de Jesus em Emaús. Então, vejamos. Ali, naquela passagem, fala o quanto que ele sabia de todos os escritos, de toda a Escritura. Está lá escrito. Então, os discípulos imitavam a Jesus. Nós somos todos cristãos. E aí nós nos perguntamos, o que é que nós sabemos do Antigo Testamento? O que é que nós sabemos de fundamento a respeito das profecias messiânicas? E é preciso que nós também nos envolvamos com essas profecias, porque elas trazem a história do que seria o Messias na Terra, o Messias explicado, o Messias comentado, o Messias prometido. Então, Pedro fala, se fundamenta os fatos da crucificação, assume a culpa perante a morte drástica que o Messias passou e fala da ressurreição. E fala que ele apareceu, que ele não experimentou as amarguras da morte. Na interpretação, outras de Hades. Ou seja, ele não passou pelo processo natural de um desencarne. Ele saiu do corpo, mas ele permaneceu entre nós.
sendo visto, sendo tocado, assim como no Antigo Testamento, nas Escrituras, os anjos se materializavam e comiam, ceiavam com Abraão, ou seja, estavam ali como homens. Inclusive, no momento da ressurreição, 2 homens de branco apareceram e disseram a eles: por que vocês estão olhando para cima? E Jesus que vocês estão vendo que subiu, um dia ele vai voltar. Então, Pedro começa a sua fala demonstrando que ele conhecia as Escrituras, demonstrando ou narrando o que aconteceu a esse Messias e dizendo que tudo que aconteceu com ele foi profetizado. Ou seja, a partir de agora, não adianta esperarmos outro Messias, porque o Messias já veio. O Messias já esteve conosco. Então, primeiro ponto, Pedro assume a responsabilidade da coordenação da liderança, demonstra conhecimento das Escrituras, segundo ponto, e terceiro ponto, ele se fundamenta nas profecias para justificar tudo que aconteceu na vida de Jesus. Mas qual o objetivo disso? O objetivo disso é de demonstrar que o fenômeno que ali vivenciavam, o fenômeno mediúnico, também ocorreu após a sua crucificação. A própria ressurreição do Cristo, o seu reaparecimento no seu corpo espiritual, foi uma prova de um fenômeno mediúnico. E mais tarde a doutrina espírita iria estudar e explicar. Então, vejamos. Esse fundamento. Isso nos traz uma reflexão. Quais são minhas responsabilidades e até que ponto eu estou a assumi-las? Não tem profecia sobre mim, mas tem um programa encarnatório a meu respeito. E eu tenho que ouvir a voz da consciência para que eu sinta quais são os meus deveres. Os fundamentos desses deveres. Os fundamentos desses deveres. E depois, consolar. Como toda mensagem do Novo Testamento, mesmo tendo mensagem de advertência, mas era sempre a mensagem no final de consolação. Então, Pedro estava ali para esclarecer, mas continuando a linha filosófica dos ensinos de Jesus, estava ali essencialmente para consolar. Olha, ele se foi, nós temos a culpa de tudo que ele aconteceu, mas agora não temos mais que olhar para trás, vamos olhar para frente. Não vamos perder tempo com os nossos enganos. A partir daí, Pedro demonstra a importância de não olharmos para trás, de não questionarmos, por exemplo, tempo perdido. Eu sempre digo que, no contexto da eternidade, não existe tempo perdido, porque todo tempo pode ser muito bem aproveitado como lição, até para poder melhorar o aproveitamento desse tempo. Muito bem. Então, vejamos aqui. Pedro diz, citando as palavras. Ao citar as palavras das Escrituras, nós percebemos que ou ele tinha memorizado, ou ele estava com texto ou com pergaminho na mão para citar. Eu prefiro acreditar que ele memorizou o texto, memorizou algumas passagens fundamentais das Escrituras. E aí tem essa passagem. Sucederá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Dia de Pentecostes.
o anúncio daquele dia, daquela tarde e noite. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Profecia no sentido de serão dotados de faculdade mediúnica e falarão os espíritos por intermédio de cada um deles. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão, demonstrando a sintonia entre seus discípulos e a espiritualidade superior. Cada um de vários modos. Então, com essa profecia, a gente está vendo aí vários exemplos de mediunidade. Sim, sobre seus servos e minhas servas derramarei do meu espírito, o Espírito de Deus, no sentido de seus mensageiros, seus anjos tutelares, seus componentes do Espírito Santo. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo sobre a terra. O sol se mudará em escuridão e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, o grande dia, o dia do julgamento, o dia da transição, o dia da redenção. E então todo quem invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui ele cita essa profecia. Depois ele cita outra. Eu via sem cessar o Senhor diante de mim. Ele está à minha direita para que eu não vacile. Por isso alegra-se o meu coração e minha língua exulta. Até minha carne repousará na esperança, porque não abandonarás minha alma no Hades. É Jesus dizendo que ele não passaria pelo processo e as tormentas da morte, proveniente da desencarnação. Há uma passagem no Evangelho apócrifo, o proto-evangelho de Tiago, que diz o seguinte, que a Mãe Santíssima pede a Jesus que ele cuide dela após a sua desencarnação. Ela estava muito preocupada do que aconteceria com ela depois do desenlace. Que ela não queria estar nas mãos de espíritos impuros. Olha a preocupação da Mãe Santíssima. E aí, ela recebe a revelação de que ela não se preocupasse, que a sua desencarnação seria suave, seus primeiros momentos, os mais turbulentos, seriam muito bem amparados pelo próprio Filho, pelo próprio Mestre. Então, Jesus não estaria, ou não esteve, à disposição de qualquer tipo de tentações, de influências de espíritos trevosos. Uma preocupação, vejam só, a mãe do Messias, preocupada com o que lhe aconteceria após o seu desenlace. Ela já estava idosa. Agora, isso que aconteceu, esse fato, foi no ano 70, depois de Cristo. Ou seja, ano 70, todo esse trabalho. Ou seja, foram 30 anos de muito trabalho, 25 anos de muito trabalho. Durante 25 anos, todo o trabalho de Paulo, de Saulo de Tarso. Mas esse fato de Pentecostes, isso aconteceu lá pelos anos 40, entre 38, 39 e 40, depois que o calendário chama de depois de Cristo. Isso foi logo em seguida, algum tempo depois da sua ascensão. Lá adiante, Pedro cita nova profecia. Disse o Senhor, aí através de Salmo, de Davi, que era um profeta também. Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos um estrado para teus pés.
Saiba, portanto, com certeza, toda a casa de Israel. Deus o constituiu Senhor e Cristo, este Jesus, a quem vós crucificastes. Então, observemos que Pedro se fundamenta em profecias, se fundamenta na ideia de que a humanidade tinha que assumir a culpa, a responsabilidade. Todo o sofrimento de Jesus não foi resgate espiritual, e sim uma grande justiça que se praticou sobre ele, mas que ele assumiu. Ele assumiu para si esse sofrimento. Ele assumiu o sofrimento. Então, por que Pedro nos consola com essa mensagem? Porque os discípulos, os apóstolos, a partir dali, eles seriam perseguidos. Mas essas perseguições também já foram preditas pelo Cristo. Todas as vezes que o Espírito quer realmente mudar, quer evoluir, quer deixar de ser o que é para ser melhor, se superando a cada dia, ele enfrenta grandes batalhas. Mas se ele tiver consciência de que existe uma comunidade espiritual que o assiste, ele suporta os embates. A grande mensagem de Pedro é: nós pertencemos a uma comunidade espiritual, a uma família espiritual que nos observa a todo instante, que nos assiste, que nos compreende, que não nos julga, não nos condena por coisa alguma, porque sabe o que é uma vida de um espírito encarnado. Sabe o quanto que a encarnação obnubila, empana, ou seja, limita a nossa visão. Então, o espírito encarnado, ele sofre dessa limitação. Então, essa consciência que Pedro nos traz de que se tudo que Jesus participou foi profetizado antes, então existe uma comunidade, existe uma comunidade espiritual além desse plano que tudo sabe e que nós também devemos saber. E a mediunidade que ali se encontrava, aquelas línguas, aqueles espíritos, era uma demonstração dessa comunidade espiritual. Todo espírito encarnado, ele sofre de solidão. Não é apenas solidão, mas de soledade, de tristeza de se sentir só. Isso, inegavelmente. Todos nós temos o nosso Getsemane. Mas quando nós tomamos a consciência de que nós pertencemos não somente a essa comunidade, mas pertencemos a uma comunidade bem diferente, onde mais espíritos nos entendem, nos compreendem, verdadeiros psicólogos da alma, dos sentimentos, dos pensamentos, isso nos fortalece. Mesmo aquele que não dispõe de mediunidade para ver espíritos, se comunicar com eles, terá que desenvolver essa consciência de que não se encontra só. Não se encontra só. A grande mensagem de Pedro é: nós não estamos sozinhos. Nós precisamos acreditar de que nós não pertencemos à nossa sociedade terrena apenas. Não estamos vinculados apenas às nossas famílias carnais. Quase sempre vínculos kármicos, vínculos de resgate. Mas que nós pertencemos a uma família espiritual que nada nos cobra, que nada nos deve e que também não a devemos. É pela força da sintonia. Então, com essa consciência, é possível suportar as incompreensões temporárias ou
definitivas, o sentimento da solidão, da soledade. Soledade é a tristeza de se sentir só. Solidão é o estado de quem está só, mas está emanado, está vinculado. Porque existem dois momentos que o indivíduo deve pensar. Eu estou sozinho, mas eu faço parte de uma comunidade espiritual. Eu estou sozinha, mas eu faço parte de uma família espiritual. Não apenas dessa família carnal, não apenas dessa sociedade. E quanto mais o espírito evolui, mais sozinho realmente ele se encontra. Porque ele não encontra respaldo, o alimento da alma, que é a compreensão, que é o reconhecimento. Se o mundo nos odeia, se o mundo nos aborrece, se o mundo não nos compreende, o mundo que eu digo é as pessoas desse mundo, desse nível, nós temos que viver nesse mundo como se não fôssemos dele. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós somos de outra comunidade, de outra família. Todos nós, sem exceção. Então, esse primeiro discurso, ele marca a mensagem da fé, a mensagem da esperança e a mensagem da união. Essa percepção que deveremos estar sempre atentos, vigilantes sobre essa percepção de que nós pertencemos à família espiritual. Eu digo isso, eu já tive muitos sonhos na vida, mas eu nunca me esqueci de um sonho. Eu estava num ambiente com pessoas de todas as idades, mas eu não vi crianças, eu vi pessoas idosas e adultos. E ali sentado com aquelas pessoas, eu me sentia em casa. Eu acho que todo mundo já passou por alguma experiência dessa. Eu me sentia entre os meus, entre aqueles que fazem parte da minha verdadeira família. Eu nunca me esqueci daquela reunião. Isso tem muitos anos, deve ter uns 40 anos que eu tive esse sonho. Outros sonhos já tive, mas esse foi... Se alguém puder me dizer qual foi o sonho mais marcante que você teve, eu tenho esse está na minha memória. Essa reunião com pessoas com quem realmente eu tenho tudo a ver. E todos nós temos os nossos vínculos, os nossos laços. Então, nós, muitas vezes, nos prendemos ao dia a dia com as pessoas que convivemos, que também podem fazer parte da nossa família espiritual, mas não podemos esquecer que tivemos muitos pais e muitas mães, muitos filhos, muitas filhas, muitos irmãos, muitos amigos, amigas, muitos entes queridos, companheiros, companheiras, ao longo de muitas encarnações. E essas pessoas nos acompanham. Elas podem estar em diversos níveis, em diversos planos, mas essas pessoas nos acompanham. Elas não nos deixam sozinhos, à mercê das armadilhas e, ao mesmo tempo, à mercê das nossas próprias limitações. Então, a grande mensagem de Pedro é a mensagem de despertamento em relação a essa família espiritual. Claro que podemos transformar ou reavivar essa família espiritual aqui, no plano da carne. É evidente que existe uma família espiritual encarnada. Pessoas afins da nossa afinidade estão na Austrália, estão na África, estão na Ásia. Se nós tivéssemos a oportunidade de conviver temporariamente nesses grupos distintos, na Europa, na América, nós iríamos encontrar pessoas sintonizadas conosco,
com as nossas virtudes e até com os nossos defeitos e limitações. Então, é evidente que existe essa consciência. E uma consciência maior de que se nós estamos nesse planeta, nós somos muito parecidos. Nós estamos aqui por uma afinidade evolutiva, por uma afinidade de evolução intelecto-moral. E por isso pertencemos a essa comunidade, temporariamente. Não estamos em planetas mais evoluídos e nem menos evoluídos. Estamos convivendo, tendo o privilégio de conviver com pessoas capazes de fazer a Pietà, Michelangelo, e pessoas que podem praticar muitas barbaridades, como nós podemos fazer. Do céu às profundezas dos piores desequilíbrios. Então, é o discurso da reflexão. É o momento em que ele chama o grupo para dizer, a partir de agora, nós temos que honrar esse mestre. A partir de agora, nós fazemos parte dessa família. E com esse discurso de Pedro nasce a primeira comunidade cristã. A ideia de família espiritual. Ali, começando a citar, justificar a vinda do mestre, as profecias, seus sinais e principalmente a sua volta gloriosa depois da crucificação. Ou seja, um vencedor da morte, um vencedor de um processo biológico. Ele tira o seu corpo físico e ele assume espírito materializado e continua a consolar. Evidente que pensar assim não convite a um eterno êxtase, a uma eterna imaginação, mas é um convite a um sentimento que deve ser construído. Não é ficar horas e horas em êxtase, mas ficar permanentemente consciente, acordado. Quando nós pensamos em nossas famílias espirituais, nós estamos acordados. Quando nós esquecemos temporariamente, nós estamos dormindo. Nós estamos cegos. Nós estamos na escuridão. E é evidente que esse vínculo é mais profundo quando se fala de Jesus. Para nós, ser discípulo de Jesus é dar a sua vida por ele. É criar um vínculo mais forte. Um vínculo tão forte como existiu em Maria de Madalena, Maria de Magdala. A única que chorou diante do seu túmulo. A única que esteve ali, sofrendo. E foi a portadora da boa notícia do ressurgimento do Cristo. Então, precisamos fazer 3 coisas. Assumir as responsabilidades, não fugir delas. Buscarmos a leitura, o conhecimento e essa família espiritual que torce por nós, que nos espera. Principalmente nesse momento de pandemia. Imaginamos que os espíritos não atuam, imaginamos a distância. É evidente que a nossa limitação material, que reabastece a incredulidade, é evidente que isso nos toca. Nessa madrugada, quando eu soube da notícia que o prefeito de São Paulo, além do tratamento de câncer, teve o diagnóstico de coronavírus positivo. Depois de 4 exames negativos, agora veio positivo, ele não sente nada, mas é um sofrimento. Nunca vi, não faz parte da minha família, é uma autoridade, uma pessoa, mas eu parei nessa madrugada e pedi a Deus, Senhor, abençoa esse irmão. Porque tenho a responsabilidade de ser prefeito da maior cidade da América Latina. E passando por um tratamento dificílimo, com quimioterapia, radioterapia, e agora ainda com coronavírus. Então é parar e conversar com Deus e pedir para Ele, que nós peçamos por Ele. Ele está em casa, vai ficar 10 dias em casa.
Ou seja, é um exercício, isso é um exercício de fraternidade, de que o problema do outro é também problema nosso, que o problema da humanidade também é problema nosso. E quando Jesus veio à Terra, ele veio assumir esse problema. Ele veio dizer, olha, eu estou aqui para ensinar, mas também estou aqui para sofrer como vocês. Sentiu sede, pediu água junto ao poço de Jacó, sentiu todas as dores físicas, aquilo não foi um teatro, mas demonstrou humanidade, um ser divino, perfeito, evoluído, que se comportou como um ser humano, mostrando que como ser humano é possível ser divino. Então é isso. Essa família cristã tem que ser unida a cada dia. E a cada dia fortalecemos os vínculos da família carnal, é evidente. Jesus, no alto da cruz, se preocupou com sua mãe, se preocupou com seus entes queridos. É evidente. Não é sintonizar com a família espiritual e esquecer da família carnal. Não. É transformar a família carnal em espiritual. É estar ligado na terra e permanecer ligado no céu. Então é isso. Pedro, o grande mestre Pedro, aí assume a sua postura de mestre. Esse discurso é o discurso do mestre. Ele imitou Jesus em seu primeiro discurso e passou a ser modelo para os outros discursos que vão ter em Atos dos Apóstolos. São essas algumas reflexões sobre esse tema. Muito obrigada, Emílio. Como sempre, né, um grande aprendizado. Né? Essa reflexão dos nossos tempos, aplicados ao discurso de Pedro, o discurso de Pedro aplicado à escrita de Pedro, é oportuno. Né? A questão, você disse que nós temos que ter responsabilidade, né? Conhecimento e eu concluí com compaixão, né? São as três coisas. Compaixão pelo outro, para fazer da nossa família, dos nossos amigos materiais, também uma comunidade espiritual, né? Para inserirmos. É isso, né, Emílio? Que a gente precisa ter. E aqui eu fico, o acaso realmente não existe. Eu olhando aqui as pessoas, né? Todas que tiver pessoas que têm vínculo conosco, né? Tanto espiritual quanto na convivência diária. Né? São pessoas que a gente vai pensando assim, olha, eu conheço há muito tempo, né? Não é de agora que eu conheço, né? Não é só dessa vida. E estão caminhando junto conosco. E assim, olha, coincidência, não, nós temos entre 10 pessoas aqui, nós estamos com 3 pessoas aqui, é da área médica, né? Marisley, enfermeira, América, enfermeira, e o doutor Luiz Henrique. E eu quero, assim, deixar registrado que essa mesma apreensão que você teve com o prefeito, né? A nossa comunidade do Grupo de Assistência Fraterna também teve, agora semana passada, também com a nossa querida América, que está ainda de quarentena, né, América? Está aqui ainda. Trabalhando lá em Brasília, ela é enfermeira em Brasília, contraiu o Covid, e ela já teve vários sintomas, melhor, a pressão dela já estabilizou. Mas todos nós estivemos aqui, todos do Grupo de Assistência Fraterna, orando, né, constantemente por ela, pela Leilá também, que a Leilá foi assintomática, mas também teve Covid, e tantos outros, né, que estão ligados a nós, a familiares de cada um de nós, né, que estão passando. Então, é momento de a gente realmente olhar para o lado e ter compaixão dessas pessoas que realmente estão contraindo. Hoje, são elas, amanhã pode ser nós, né, a sermos testados, e que nós tenhamos essa responsabilidade uns com os outros, né? Não apenas ouvir o professor Emílio falando sobre o discurso de Pedro, mas aplicar o discurso de Pedro nas nossas vidas, né? Obrigada.
Obrigada, Emílio, por suas explicações, viu? Aprendi muito. Vou tentar colocar essa semana em prática, porque essa semana que passou, eu realmente dei uma baqueada, como diz o goiano. Eu dei uma baqueadinha. Mas eu estou mais firme. E aí a gente tem esse mesmo, né? O dia nós estamos bem, o dia nem tanto, mas o importante é que a gente dê as mãos, sigamos rumo à fora, né, Emílio? É verdade. Então, a gente te agradece mais uma vez e eu gostaria de encerrar para que nós pudéssemos olhar um para o outro, né? Espiritualmente, virtualmente, para termos compaixão. Eu vou pedir para a Tânia, que é a senhora da compaixão, que é um exemplo vivo, né, para a gente, de persistência, para encerrar o nosso grupo de hoje. Então, vamos fechar os nossos olhos materiais, abrindo os nossos olhos espirituais. Vamos, nesse instante, fazer uma conexão com o nosso Pai, com o nosso Deus, com o nosso Criador. Em agradecimento pela oportunidade que temos, Senhor, de estar mais uma vez reunidos em Sua Santidade. Nós pedimos nesse instante, Senhor, que permitir que o nosso Mestre amado Jesus coloque sobre cada um de nós a vossa bênção divina, nos enchendo de luz e de paz, de bênção, que todos nós necessitamos. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que temos. Às vezes não porque merecemos, mas como acréscimo de tua misericórdia divina. E pedimos a ti, Senhor Jesus, que a nossa fé seja uma bússola para nos indicar o nosso caminho para a nossa evolução. Queremos agradecer, pedindo a ti, Senhor, que abençoe não somente a nossa família, mas também a nossa família universal. Levando a tua bênção para todos aqueles que estão nesse instante no leito, principalmente com essa Covid-19. Abrangendo, Senhor, o nosso planeta. Que o nosso planeta seja, nesse instante, envolvido numa faixa de luz azul, para que todos nós possamos encontrar a cura e sabermos o porquê que nós estamos nesse planeta, nesse momento. Nós te agradecemos, pedindo a tua bênção para o nosso início, que ele sempre seja esse Espírito a nos abençoar com suas palavras, trazendo-nos a paz, a sabedoria e os teus ensinamentos. Pedindo uma bênção para a nossa casa de oração e trabalho, que não é nossa, mas é vossa, Senhor. E nesse instante, estenda a tua bênção, Senhor, para todos aqueles que partiram para o plano espiritual. Que nesse instante seja recebido pelos nossos benfeitores espirituais. E agradecido que somos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos, tentando aprendermos, que todos somos aprendizes da tua doutrina de luz. E assim, nesse instante, Mestre Jesus, em teu nome, nós abrimos esse trabalho dessa tarde e noite. E em teu nome, humildemente encerramos, pedindo a ti, Senhor, que esteja conosco, hoje, amanhã, por sempre. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Tom. Gratidão. Linda a prece de encerramento, Tânia. Muito maravilhosa. Linda mesmo. Tem um arco romano atrás de Tânia. É mesmo. O arco romano.
coração triste. Aurélia. Não sei se você está sabendo que eu perdi meu irmão. Né? Ah, Meu irmão. não fiquei sabendo. Mas Foi esse mês? nossa, Foi em maio, Tânia? não, tem 12 dias. 12 dias. Nesse 12 mês de dias junho. que ele voltou para plano espiritual. Né? Morava comigo. Eu conheci. Conheci, pois é, doente, esquizofrênico, mas teve um AVC. Tá? E está dolorido, mas a gente tem que aceitar, porque né, nós todos temos a nossa finitude. Né? E o dele foi o tempo dele, já estava isso, porque estava sofrendo muito, muito mesmo. Eu nunca vi quem sofreu desse tanto. Mas Deus é Pai, Deus nos dá força, coragem, fé e resignação. Um parabéns, Tânia. Você é essa grande irmã. Você é uma Obrigado. Eu que agradeço, meu filho. Eu conheço você há quantos anos e é do meu coração. Tá? Que eu amo vocês. Tá? Nós também, Tânia. Um coraçãozinho. Ai. Muito bem. Eu vou ser o último a sair, porque está gravando, né? Para poder Tá bom. o Zoom poder... Você conta o livro aí. Hein? Isso, maravilhoso. Uhum. E a Bíblia? Você fala na Bíblia, mas eu não tenho Bíblia. A Bíblia que eu recomendo é essa aqui, ó. A tradução Bíblia... é muito boa. Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Da editora Jerusalém. Paulus. A Bíblia É este que a gente está lendo, Emílio? A Bíblia é essa? é qualquer Bíblia tem Atos dos Apóstolos. Qualquer Bíblia. Ah, tá. Que a gente tem de Qualquer comprar a Bíblia. tradução. Qualquer tradução. Né? Na internet tem lá a Bíblia, digitar, tem lá. Em PDF, pode baixar. Né? Uhum. Mas eu gosto do teu livro. Né? Esse livro seu é muito bom. É um estudo, né? Muito bem. Eu tenho... Obrigada. Você me deu, você está lembrando? Isso aí. O livro dos Evangelhos. Ah, eu tenho muito livro que você me deu no meu coração. Que bom. Oi, Tânia. Oi. Beijo. Beijo, gente. Mari. Tô querendo ganhar alguns livros também. Eu sou novata aqui no grupo, não tem nenhum desses livros. Vamos providenciar. Eva. Adorei a palestra. Quantos anos nós caminhamos juntos? E a Tânia eu não a conheço pessoalmente, mas ela tem uma voz maravilhosa, cavernosa, uma voz tão assim acolhedora. E eu adorei a prece final e eu rezei muito pelo seu irmão quando do passamento dele, que eu participei aqui da reunião e fiquei sabendo. Então, eu queria solidarizar isso aí com você, viu? Deus abençoe. Isso está sendo muito bom para mim, esses lives, essas participações aqui nos grupos, e eu agradeço muito esses ensinamentos que eu estou adquirindo aqui com vocês, tá bom? Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Tudo de bom. Tá, obrigada, senhor Emílio. Obrigada, Tânia, e todos os participantes. Obrigado. Tudo de bom. A Mari. Oi, Mari. Emílio, eu conheço você lá do Irmã Sheila. Ah, que bom. Frequentava lá com a minha mãe. Minha mãe é a sua fã. Que bom. Dê um abraço nela que eu mandei, viu? Logo, Vou logo, falar as para ela. atividades do centro vão retornar. Uhum. Tá ótimo. Tudo de bom, Mari. Alô. Tudo de bom. Então, gente, boa noite. Muita luz para todo mundo, viu? Até domingo. Tô adorando, viu, Emílio? Aprendendo muita coisa. Boa noite. Gratidão. Gratidão. Bom.
Como é que faz, gente? Pelo amor de Deus. Eu não sei quem fecha a sala aqui.